The Last of Us episódio 2 da segunda temporada. Vamos aqui ao momento mais cruel, até agora dessa história, e com isso também vamos dar início aos verdadeiros conflitos dessa nova fase, dessa nova temporada. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e bora rapidinho para o recado do patrocinador desse vídeo. Depois disso, vamos ao assunto da vez. Curioso como o mês de abril é associado ao mês da mentira, Mas esquece isso, sabe por quê? Porque abril é o aniversário da Insider, tá? É o aniversário da Insider e é o meu aniversário também, viu? Mas relaxa que é a gente quem vai te presentear. A Insider tem a Tech T-Shirt que eu já uso assim o ano todo e esse é um presente que nunca tem erro, porque são peças que funcionam para qualquer situação da sua rotina. Tem tecnologia que desamassa no corpo, que garante o conforto ao longo do dia. Você pode sair do trabalho direto ali pro happy hour da firma, ainda arrumadinho, cheirosinho, Sem aquele cheiro desagradável do dia. Mas é melhor correr porque todos os dias terão novas promoções durante esse mês aqui de abril, tá? Promoções daquelas que, se você não aproveitar no momento, já era. E como eu tenho uma honra de ser um convidado ilustre aí desse aniversário, eu divido com vocês o meu cupom PHSantos, que se clicando no link da descrição, você ganha 15% de desconto. E se somado aos descontos do site, a economia pode ser de até 30%. Vai logo! Porque se tratando de aniversário, se você chegar tarde, vai perder os docinhos, o bolo, o salgadinho e vai sobrar só o salão para você limpar. Bora, cuida, link na descrição. E agora vamos falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Obrigado, Insider, pelo apoio de sempre. Link na descrição, não esquece. O segundo episódio de The Last of Us é funcional, assim, no melhor sentido da palavra, tá? Ele tem alguns probleminhas, mas é de ordem mais negócio de guerra, essas besteiras todas, tá? Mas o episódio em si, em termos de roteiro, etc., é muito funcional. Tudo nele serve para que haja um equilíbrio entre os diferentes tipos de públicos que assistem essa série. Todas as tensões são construídas para embolar a mente de quem jogou o jogo e por isso sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. Quem não jogou o jogo e não sabe o que vai acontecer, bem como aquele que não jogou sabe o que vai acontecer, mas não sabe como acontecerá. É o tipo de narrativa que entende que o como importa mais do que o que. A fim de construir isso, o roteiro toma liberdades em relação ao material original, pega 3 ameaças, já apresentadas no episódio passado, e as coloca aqui em convergência de tensão. Os infectados, a invasão a Jackson e a vingança em si. A vingança, no caso aqui, da Abby, que depois é transferida. Enfim, parte muito boa do episódio. Além de tudo, o episódio vai falar como a vingança ganha essa camada nova, Como ela não se resolve. Ela apenas muda de lugar, ela se transfere. O episódio não começa com a abertura, ele já parte para sua intro, porque o episódio anterior já foi essa abertura, já cumpriu essa função na prática, Já foi um epílogo estendido que preparou emocionalmente esse segundo capítulo, nos colocando dentro da cabeça dos personagens e dos seus traumas. E também na relação entre eles, é bom que se diga. A estrutura desse episódio, ela é bem mais direta do que do episódio anterior, Tem um simbolismo ali e acolá apenas, porque ele precisa, no caso, resolver o elefante que está na sala, como dizem. Não significa que ele seja raso, longe disso. É um estudo muito bem posto de como um dia ruim se forma. O que faz um dia ruim ser de fato um dia ruim, como essa construção vai acontecendo. E faz isso com um senso de detalhe que, quando visto outras vezes, vai fazer esse episódio ganhar outra força, porque são as pequenas decisões, os desvios de caminho, as escolhas aparentemente banais que constroem um dia trágico. Isso serve pra gente que assiste o episódio, a nossa relação com ele e com a história, mas serve também aqui na vida real. Quando revivemos momentos ruins, inclusive, a cada revisita perceba como se alguma coisa fosse diferente, se alguma besteirinha tivesse no lugar ali e acolá, o desfecho teria mudado. Isso acontece aqui na realidade e pode ter certeza vai acontecer com a realidade, ou na realidade da Ellie, fazendo esse sentimento de culpa sempre ser alimentado, ruminado e ao final fazendo esse sentimento crescer um desejo de vingança. É assim que os piores dias permanecem terríveis para sempre, através da vingança, através da revisita, de rememorar os detalhes e ver como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ou seja, é um vírus que se espalha, consome e continua destruindo até o fim. Olha só como é exatamente isso que a gente vê acontecer com a Abby logo na abertura. Ela sonha com a noite que viu o pai morto. Um sonho que volta sempre, aparentemente. Um sonho que começa com um aviso.
Ela mesma, mais inocente, pede para uma versão mais madura e mais rude dela não entrar naquela sala. Ou seja, aquela inocente foi modificada por aquela, né, se transformou naquela, depois de que ela entrou naquela sala e viu os miolos do pai no chão, como ela descreve. Essa inocente pede para que a Abby de agora, fuja daquele trauma. Não encare novamente aquilo, mas ela entra na sala mesmo assim, ou seja, ela sempre volta para aquela lembrança, porque a vingança, ela tem um momento que já não é mais uma escolha, ela é infelizmente parte de quem ela se tornou, né? De quem a pessoa se tornou através dela. Esse detalhe do sonho eu acho fundamental, mostra que para Abby não há mais volta, a lembrança do pai é uma obsessão e a obsessão é um ciclo autodestrutivo. O sujeito sabe que tá lá, mas fica cada vez mais. Se o episódio anterior mostrou como Joel, né? Ele já esteve nesse lugar, inclusive. O episódio passado não, a temporada passada no caso. Já mostrou como o Joel esteve nesse lugar. Esse episódio mostra que a Abby já não tem mais nada para proteger e está no lugar que aquele homem esteve. Por que cobrar dela algo diferente do que o Joel fez ao final da temporada, quando fez o que fez para proteger a Ellie, que fez o seu mundo se transformar? Entende o meu ponto? Abby não tem mais nada a proteger, nem ela mesma. Perdeu a sua inocência como o sonho dela mostra. A partir daqui, só há o que destruir, nem mais, nem menos. A ideia do dia ruim continua sendo trabalhada. Pequenos desvios que parecem inofensivos se encadeiam como uma fileira de dominós prestes a ruir, né? O efeito dominó prestes a acontecer. Ellie deveria ter ido à patrulha com o Joel, mas ela acordou tarde. A patrulha em si só acontece porque, no episódio anterior, Ellie e Dina trouxeram uma informação que colocou Jackson em mais alerta do que o necessário. Os zumbis só foram acordados porque a sede de vingança fez Abby deslizar por aquele vale, mas também porque Joel estava passando por ali com Dina. Tá entendendo o ciclo? Né? Mesmo assim, se todos tivessem seguido o plano de se manter protegidos nos muros de Jackson, talvez algo menos grave tivesse acontecido, mas o alerta foi dado, as patrulhas foram intensificadas. O episódio mostra como cada escolha, as mais banais que sejam banais até que se chegue o final do dia, que mostra como na verdade nada foi banal. Se Ellie aceitasse ficar no muro, talvez Joel não visse necessidade dele sair com a Dina, uma vez que é ela quem geralmente sai em patrulha com a Dina. Então ele saiu em patrulha para que ele não saísse. Entendeu tudo que eu tô falando? Pronto. Então isso vai, consumindo a nossa personagem principal. Se não vai consumindo ainda, irá consumir com certeza. A organização do episódio é voltada para criar uma tensão crescente. Há várias frentes de perigo se formando ao mesmo tempo. A nevasca reduz a visibilidade, o clima de Jackson é de medo, Abby está de volta, os infectados são uma ameaça latente e também real. A estrutura narrativa aqui posta colabora com esse acúmulo de situações, né? O episódio salta entre núcleos, vai em Ellie, Dina, Joel, Tommy, Abby, tudo para que o espectador nunca se coloque confortável naquela história. E outra, olha como ele é interessante esse episódio. A gente nunca consegue ver um palmo à frente. A gente nunca consegue ver um pouco além, né? Simbolicamente por conta da nevasca, mas por conta desse clima que o episódio quer construir daquilo que está por acontecer. Ele nem vai rápido demais, nem vai lento demais. O que partiu até de uma certa leveza, uma conversa trivial entre o Jesse e a Ellie, o Tommy passando instruções, brincando e por aí vai, tudo começa a ir por água abaixo. Talvez nunca tenhamos mais aquilo nessa temporada, talvez nunca esse sentimento volte. O roteiro mostra maturidade, porque a tragédia não começa com uma explosão ou coisa parecida, ela começa com a normalidade. Esse é o grande ponto. A cada minuto, o dia se torna mais instável, as chances de algo dar errado aumentam. O episódio faz questão de deixar isso muito claro, voltando a Jackson sempre que possível para mostrar o caos crescendo aos poucos lá e representando o caos do episódio como um todo. Quando a tragédia começa a se concretizar, note muito bem, ela vem de um gesto de plena humanidade de Joel. Ele encontra Abby em perigo e a salva. Ele poderia ter seguido o caminho, né? Tô aí ainda nessa criação do dia fatídico, tá? Ele poderia ter seguido, focado na própria sobrevivência, protegido a si mesmo, protegido a Dina, mas escolheu ajudar. Ele, em um determinado momento, prefere voltar para Jackson, mas Dina, ela precisa ser protegida e ela também diz que é importante ir ali para a cabana. Todas essas escolhas vão selando esse destino trágico. O episódio mostra que naquele mundo fazer o certo pode ser fatal. O gesto que deveria fortalecer os laços humanos acaba punindo quem ainda age com alguma empatia naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, depois vai mostrar que ainda assim, apesar dos pesares, é preciso agir com empatia para fazer valer a vida que se viveu. Por exemplo, Ellie não desculpa o cozinheiro arrependido
sentido de ter feito o gesto homofóbico no dia anterior. E daqui a pouco esse tema dela não desculpá-lo vai voltar sobre um outro aspecto. O roteiro do episódio conecta os temas de vingança, confiança e moralidade, bem como também reforça a ideia de que ninguém está imune às consequências, nem mesmo quem já passou por tudo e aprendeu tanto, como Joel, que toma decisões que num olhar curto parecem sensatas. O que dizer de Ellie, que toma decisões insensatas, só que também há um olhar igualmente curto, dada toda aquela nevasca. Mas prosseguindo, é irônico e muito doloroso pensar que a comunicação seja justamente o que se quebra nesse episódio. A comunidade não consegue falar com Joel e isso coloca Ellie em alerta. Olha como isso atinge diretamente o que vinha marcando negativamente a relação entre os dois, a dificuldade de se comunicar. Ellie corre para alcançar o homem que ontem mesmo estava aí ao seu alcance, agora não mais. A convergência das tensões e dos temas começa a acontecer no único ponto onde sabemos que algo irreversível vai ocorrer. A montagem aos poucos vai apertando o peito. A cada corte, a chance de reconexão entre os dois vai ficando menor ainda. Mesmo sabendo o que está por vir, seguimos imersos na tensão daquele mundo, naquela nevasca que esconde o que está além de um palmo da nossa visão e também dos personagens. Como eram algumas ações vindo de alguns personagens aqui no episódio, desconectadas com o fato da realidade onde eles estão. Quando Jackson é atacada, a série assume um tom de filme de guerra. Tudo ali remete a fortalezas sobre cerco, parece que é filme medieval, Soldados se preparando, rostos tensos, táticas de defesa, vigilância, expectativa. A montagem mostra a cidade se armando, mas sabemos que esse movimento também não será o suficiente, como não será o que Joel ele pode fazer com relação ao grupo que lhe cerca na cabana. Só um ponto aqui sobre a questão da batalha lá em Jackson, tá? É uma ideia meio de Jerico, Colocar tudo para pegar fogo, quando na verdade tudo é de madeira. Mas enfim, conveniências. Voltando aqui para a questão da Joel lá na cabana, Tudo está sendo preparado para o inevitável. É um clima de separação também constante, Joel de um lado, Ellie do outro, cada um sem saber do destino do outro. Quando a atenção de Jackson é cortada pela aproximação de Joel, Dina e Abby da cabana, a sensação de total deslocamento é colocada, é posta. Sabemos que ele está caminhando direto para o seu fim, mas ainda assim a gente de alguma maneira torce para um desvio que nunca vem, não virá, não veio e assim segue. Na cabana, tudo se confirma. Joel já parece saber que está sendo cobrado pelos pecados, mesmo assim a sua preocupação não é consigo mesmo. Ele olha para Jackson pegando fogo porque acredita que Ellie está lá. Seus olhos continuam voltados para a proteção dos que ama. Quando Abby revela quem é, a diferença entre o Joel daquele dia e o Joel que ela descreve fica assim estampado em tela. Esse homem acuado, frágil, muito diferente daquele homem que matou toda aquela gente, desse homem que existe na cabeça da antagonista desse episódio. Mas, assim como Abby está fazendo pelos seus, aquele desejo de vingança, tudo aquilo dali, Joel olha para trás, olha para Jackson. Quase como quem disse que também faria algo muito parecido. O homem que matou o pai dela já não existe mais, isso é fato. Ele foi modificado por Ellie, a gente sabe. Mas Abby não sabe. E se soubesse, será que importaria? Ela tá cega pela vingança, como canta a música ali ao final do episódio. O fato de ela não querer que a morte do algoz do seu pai seja rápida tem duas funções. Uma é narrativa, para permitir que Ellie chegue ali exatamente no momento que precisa chegar e também para respeitar o material de origem. A outra é simbólica, porque ela acredita que vai encontrar alívio naquele ato, mas ela não encontra. Pode perceber como na cena ela vai dobrando a aposta, como alguém que bebe água, mas não mata a sede de tão desesperado que tá. Quanto mais ela bate, mais ela percebe que aquilo não se resolve. Quando ela entra em cena, ela também carrega a sua parte na construção desse dia ruim. Se tivesse sido mais tática, mais cuidadosa, talvez o desfecho fosse outro. E esse, talvez, será o combustível da dor que virá. Estamos vendo ali, na verdade, apenas uma transferência de culpa, de dor e de vingança. É isso que a gente está vendo. A Abby não resolveu a dor dela, não resolveu. Ela só deu para outra pessoa. Cruel pela brutalidade física e pelo peso que ela também carrega. Não é um ponto final que a gente está vendo, eu repito, é o início de uma outra história, é o início dessa temporada em si, mas é o início daquela personagem a partir do que aquela outra personagem, a Abby, viveu. A câmera foca
toca em Ellie no chão, vendo seu pai também ao chão, deitado como ela, em paralelo, os dois com a cabeça nivelada, um olhando para o outro, conectados por aquele chão, por aquele momento, mas distantes, sem poder trocar as palavras que ela provavelmente queria, mas não fez antes. Entre eles, o relógio parado. Um símbolo que carrega todo o peso do tempo não vivido, do tempo desperdiçado, do tempo que Joel parou por conta do que aconteceu com sua filha. Joel não diz nada, porque o que tinha pra dizer já foi dito. Agora é com ela. E ela sabe disso. Ellie percebe que o tempo que ela teve pra perdoá-lo, pra dizer, pra ouvir, quer que seja, acabou. E escolheu não usá-lo quando podia. Por orgulho, por raiva, seja pelo que for. A chance de ela resolver aquilo em vida passou, como tantas vezes nos deparamos aqui na vida real. A vida, diferente de um jogo, não tem checkpoint, não tem volta, não tem outra chance para tentar passar a fase. Assim como essa fase no jogo também não poderia ser modificada por nenhuma ação que o jogador viesse a fazer, porque o que está em jogo ali não é uma escolha, é uma consequência. E como na vida, há momentos em que a dor não pode ser evitada, apenas deverá ser sentida. Portanto, se um dia você pretende desculpar quem te causou essa dor, desculpe logo. Desculpe antes que essa pessoa saia de casa, antes que pegue o carro, vá pra vida, seja o que for. Mesmo que seja uma desculpa frouxa, quase vazia, desculpe logo. Pode ser que o tempo não permita essa desculpa acontecer de fato, e assim, a única coisa que vai te restar é a dor e o vazio, porque é isso que ela causa. E aí no vazio se faz a vingança. A dor saiu de Abby e passou pra Ellie. É isso que a série mostra. A vingança não termina, ela se transfere. Agora é Ellie quem vai andar nesse vale das sombras. Como canta a música que começa a tocar, né? Through the Valley, com a voz da Ashley Johnson, que foi usada no jogo e também dá o nome aqui a esse episódio. Uma música que fala sobre o que estamos vendo e sobre o que ainda veremos com aquela personagem. O vale não é só o da morte literal, é de uma morte emocional, é de uma perda da luz. Lembra da frase da temporada anterior sobre a luz? Pois bem, essa luz está indo pro Vale das Sombras, o vale da cegueira causada por esse luto. A vingança naquele mundo de Ellie agora substitui a sua vivência. A câmera se afasta e entorta os eixos, posiciona os dois como se eles estivessem deslizando para um abismo. Um já morto e a outra destinada a uma morte simbólica. A morte da inocência, a morte da esperança, seja o que for. Uma morte pela qual o Joel passou lá na primeira temporada. Ellie, a partir dali, viverá como infectada, morrendo por dentro, mesmo estando viva, mesmo permanecendo viva. Prometeu vingança. Eis o primeiro momento da sua morte. Antes, Joel, ao vê-la viva, se tranquilizou, porque para ele isso bastava, para ela não. Agora aquele relógio parado, aquele tempo que um dia ele não usou, pertence a ela. O tempo dela está congelado naquele dia. O que ela deveria dizer, nunca disse. Nem mesmo um trocadilho ruim com a desculpa fingida. Nem mesmo isso. A música canta, mas eu não consigo seguir o caminho do que é certo, porque eu sou o errado. Mas eu sei que quando eu morrer, minha alma estará congelada. É uma música que canta para o Joel, é verdade, mas também para o futuro de Ellie, porque a série reforça. Naquele mundo, até os vivos estão infectados pelo medo, pela dor, pelo ódio. Nós estamos infectados, entenda esse ponto. Vingança é uma doença. Assim como aquele mundo onde ninguém pode proteger sem desconfiar, ninguém pode amar sem temer perder. A vida nesse universo de The Last of Us é sempre uma negociação com a morte, mas aqui também, a nossa também. Enquanto alguns tentam manter o que sobrou de humano, outros já não sabem mais o que é viver sem carregar um corpo dentro de si. A Ellie que volta para a cidade não é a mesma, porque tudo que temos é o tempo, e às vezes só entendemos isso quando ele para, e o dela parou. Joel entendeu isso na primeira temporada, e a pergunta que o episódio deixa é: ele vai entender isso também nessa temporada? Agora ela vai ter que viver como Joel, com culpa, com dor, com traumas, mas tem uma diferença. Se ela foi a cura para esse homem, como é que ela vai conseguir se curar?